Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a classe gramatical numeral, universo dos números. Então vamos lá. O numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa em uma série. Os tipos de numeral são os cardinais, que é a forma básica dos números, 1, 2, 3, 4, 5, né? As quais vão adjetivar uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero, masculino e feminino, né? Por exemplo, uma, dois, duas. Alguns no grupo das centenas, 200, 200, 300, 300, etc. Além disso, alguns números cardinais variam em número, como é o caso milhão, milhões, bilhão, bilhões e assim por diante. Tá? Então, os cardinais são a forma básica dos números, não tem erro. Os ordinais, né, como o próprio nome já diz, vai indicar uma ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão em uma série, seja de seres, coisas, objetos, etc. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. É importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. São palavras que variam em gênero, né, do masculino e feminino, e o número, singular e plural. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, terceiro, terceira, terceiros, terceiras. Né? Então, vemos aí a variação, né, de tanto de gênero como de número. Então, ordinais indicam a ordem de uma sequência. Os fracionários são os números que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Por exemplo, um quarto, né, a gente 1/4, a gente, né, lê um quarto ou 1 sobre 4. Né, 1/2, a gente lê meio ou metade, ou ainda 1 sobre 2. 3/4, a gente lê 3 quartos ou 3 sobre 4. Então, esses são os fracionários, né, nos dão essa ideia de diminuição, né, das proporções, né, de fração. E temos os coletivos, que é o número exato que faz referência a um conjunto. Por exemplo, dúzia é um conjunto de 12, dezena, 10, centena, 100, semestre, 6, bimestre, 2 e assim por diante. Né? Então, os numerais coletivos, eles sofrem flexão de número, singular e plural, né? Dúzia, dúzias, dezena, dezenas, centenas, centenas, centenas. Então, eles também têm essa variação de número aí, ficar atento. E, por último, os numerais romanos. Eles são representações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos, páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. Eles são representados por letras maiúsculas, ficar bem atento a isso, num total de 7 numerações. I indicando 1, o V indica 5, o X 10, o L 50, o C 100, D 500 e, por último, M indicando 1000. Tá? Então, os numerais romanos. Cuidem-se, bons estudos. Tchau, tchau.